Você vai conhecer agora alguns famosos que foram pegos na mentira. Eles foram flagrados dizendo as mais diversas mentiras e a cada história esfarrapada que você não vai nem acreditar. De tentativas de esconder a verdade a desculpas absurdas. Esses famosos tentaram enganar o público, mas acabaram sendo descobertos. Prepare-se para se surpreender com essas revelações e ver como a verdade sempre acaba vindo à tona. É aquela história, mentira tem perna curta. Já deixa o seu like e seja muito bem-vindo ao Quem Quem. Começando com o ator Felipe Tito. Ele ficou bastante conhecido por seu trabalho como ator e também apresentador. E ficou marcado por uma situação curiosa e engraçada ao mesmo tempo, envolvendo o famoso programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum. Durante muito tempo, o ator acreditou que ele era o responsável por protagonizar uma das cenas mais icônicas da abertura do programa, onde uma criança aparece segurando uma plaquinha com o nome da atração. Ele fazia questão de assegurar que era ele mesmo quem fazia a abertura. Mas a verdade veio à tona. E Felipe Tito, em um vídeo gravado posteriormente, explicou que quando era criança, gravou a cena ao lado de outros meninos muito parecidos com ele. Por isso, ele e a sua mãe sempre acreditavam que ele fosse o verdadeiro protagonista daquela vinheta. O ator chegou a contar para amigos e familiares que era ele mesmo quem aparecia na abertura do Castelo Rá-Tim-Bum. Ele viveu a vida inteira falando isso. No entanto, a verdade veio à tona de forma inusitada. O ator real, que realmente aparecia na abertura, se manifestou e desmentiu Felipe Tito, revelando que ele não era a criança da cena. Felipe então precisou se retratar publicamente, explicando a confusão e assumindo o equívoco. A situação gerou bastante repercussão. Eu a vida inteira acreditei que era eu que tinha feito realmente essa vinheta. Eu fiz junto com mais umas 3 ou 4 crianças, no dias todas parecidas comigo. Apesar da mentira, o ator recebeu o apoio dos fãs, que acharam a história engraçada e fofa. A explicação de Felipe Tito foi bem humorada e mostrou como, às vezes, as memórias de infância podem nos pregar peças. E o número 14, a Ludmilla. Ela é uma das artistas mais populares do Brasil atualmente. A cantora possui uma carreira marcada por grandes sucessos do funk e na música pop. Nascida no Rio de Janeiro, ela ganhou destaque ainda jovem, conquistando uma grande base de fãs com a sua voz potente e presença de palco marcante. No entanto, a sua trajetória também teve alguns episódios que geraram bastante comentários na mídia e nas redes sociais. Um dos momentos mais comentados da sua carreira aconteceu em dezembro de 2016, quando a Ludmilla foi abordada por um grupo de crianças na praia, pedindo para tirar uma foto com ela. A cantora, no entanto, não estava muito disposta a fazer a fotografia. Para evitar o momento, ela mentiu dizendo que seu nome era Kátia. Eu não sou Ludmilla. É o quê? A Beyoncé? Que Beyoncé? Meu nome é Kátia. O episódio foi gravado por um dos envolvidos presentes no momento. A mentira descarada gerou uma onda de críticas à artista, que foi acusada de ser grossa e desinteressada com seus fãs. Diante da repercussão negativa, Ludmilla se explicou nas redes sociais. Ela alegou que estava com medo, pois os meninos que a abordaram estavam fazendo a algazarra, bebendo e ameaçando pegar as suas coisas. Os meninos que ficaram me ameaçando, falando que iam pegar meu cordão, que ia fazer arrastão com as minhas coisas, me deixaram com medo e aí eu falei que não era eu falei que era a Kátia. Ela explicou que para se proteger, preferiu inventar um nome falso. Eu só virei a cara pra gente que falou que ia fazer arrastão. Aí eu falei, meu amor, é a Kátia, não é a Ludmilla. A cantora também abordou o episódio em uma entrevista para o canal de Giovanna Eubank. Na ocasião, ela detalhou o acontecido e pediu desculpas pela confusão, explicando que a sua reação foi fruto do nervosismo e do desconforto. E o Milton Neves, ele é um famoso jornalista esportivo e apresentador. É bastante provável que você já tenha o visto na televisão. Ele é amplamente reconhecido por seu estilo único de comunicação e por sua longa trajetória na mídia.
Com uma carreira consolidada, Milton Neves sempre foi uma figura respeitada, especialmente no universo do jornalismo esportivo. No entanto, uma grande polêmica envolvendo o apresentador gerou controvérsias e abalou a sua imagem pública. Em um episódio que ganhou grande repercussão, Milton publicou uma falsa notícia sobre a morte de Faustão em seu perfil na internet. A informação, que era uma montagem, se espalhou rapidamente nas redes sociais. A situação gerou comoção entre os fãs de Faustão e também a imprensa. Milton Neves, ao perceber o erro, tentou se justificar e corrigir a situação. Inicialmente, ele alegou que as suas redes sociais haviam sido hackeadas, afirmando que a publicação não havia sido de sua autoria. No entanto, durante uma entrevista ao programa Domingo Espetacular na Record TV, Milton Neves admitiu que havia postado a montagem sem querer. Gente, eu não sei fazer isso, mas eu fiquei tão pé da vida. Ele alegou que estava muito nervoso e acabou cometendo o erro por distração. Apesar da tentativa da sua explicação, o ocorrido gerou uma grande confusão, especialmente por se tratar de um comunicador de renome. O episódio levantou questionamentos sobre o cuidado que jornalistas e influenciadores precisam ter ao compartilhar informações, principalmente quando se trata de notícias sensíveis. E o número 12, a Gisele Bündchen. Ela também já foi pega na mentira. Ela é uma supermodelo, uma das mais renomadas do mundo e é conhecida por sua carreira brilhante, elegância e estilo incomparáveis. Nascida no Brasil, ela conquistou uma fama internacional e se tornou um dos rostos mais icônicos da indústria da moda. Além do seu sucesso nas passarelas, Gisele também é reconhecida por seu ativismo e por sua relação com o famoso jogador de futebol americano Tom Brady, com quem ela foi casada por muitos anos. O casal sempre procurou manter a sua vida pessoal em privacidade, mas um dos momentos mais surpreendentes de sua história aconteceu no dia de seu casamento. Em fevereiro de 2009, Gisele e Tom decidiram realizar uma cerimônia secreta e surpreendente. Para manter a privacidade e evitar que os detalhes vazassem, os dois inventaram uma mentira para enganar os seus convidados. Os 120 amigos que foram convidados para o evento receberam um convite indicando que se tratava de um batizado e não de um casamento. Além disso, a igreja foi reservada com o mesmo propósito, para garantir que ninguém desconfiaria da verdadeira intenção do evento. Quando os convidados chegaram, eles foram pegos de surpresa ao descobrir que estavam participando do casamento dos dois astros internacionais, em uma cerimônia intimista e elegante. Gisele usou um vestido de noiva da grife Dolce & Gabbana e até os seus cachorros estavam vestidos com modelitos da mesma marca. Após a cerimônia religiosa, a festa aconteceu na mansão do casal, na Califórnia. A casa, que custou $11 milhões, recebeu 300 convidados para uma celebração que foi inesquecível para todos. Mas essa história de ser convidado para batizado e acabar em casamento é meio complicada, não é? Pois é, o que você acha da atitude da Gisele Bündchen? E continuando com a Anitta, uma das maiores estrelas da música brasileira. A artista tem conquistado cada vez mais sucesso em sua carreira, com hits que ultrapassaram fronteiras. Além do seu talento musical, a cantora é conhecida pelo carisma e presença de palco, sempre atraindo a atenção nas redes sociais e nos meios de comunicação. A Anitta também se destaca pela sua personalidade forte e opinião sem filtro. Ela já foi protagonista de várias situações confusas e curiosas ao longo da sua trajetória. E uma dessas histórias envolvendo mentira foi até um pouco engraçada e aconteceu quando a cantora foi convidada para participar da premiação Melhores do Ano, no Domingão do Faustão. Na época, a Anitta havia passado por um procedimento estético no nariz e não queria aparecer publicamente tão cedo após a cirurgia. Inicialmente, ela negou a participação no programa, mas após ser aconselhada por sua assessoria, decidiu aceitar o convite.
A estratégia da sua equipe foi criar uma história de que a cantora estava internada após uma cirurgia e até mesmo havia sido levada para a UTI, com o objetivo de esconder a verdadeira razão pela qual ela estava evitando o evento. Para a surpresa de todos, quando a Anitta chegou a São Paulo de helicóptero para participar do programa, ela foi recebida com uma cadeira de rodas, como parte da mentira que havia sido criada. Contudo, a cantora decidiu se levantar e andar sozinha, mostrando apenas o pequeno curativo no nariz e desmentindo a história da sua suposta internação. A situação, que começou com uma mentira para evitar o programa, acabou se tornando um momento curioso e é engraçado, que ilustrou a dificuldade em manter uma mentira diante da exposição pública. E isso é para provar que mentira tem perna curta e dá trabalho manter uma mentira por muito tempo. É mais fácil falar a verdade logo de cara. E o número 10, a Sofia Abrão. A Sofia Abrão é uma famosa atriz, cantora e também até apresentadora. Ela ganhou destaque na mídia como parte do elenco da novela Rebelde, na qual interpretava a personagem Alice. Você se lembra dela? Bom, desde então, ela tem construído uma carreira de sucesso, participando de vários projetos na TV. Ela também se lançou como cantora, com hits que marcaram a sua trajetória. Além do seu trabalho artístico, a Sofia também tem se dedicado a projetos pessoais e a sua vida nas redes sociais, onde compartilha com os fãs a sua rotina e pensamentos. Mas no começo do seu relacionamento com o ator Sérgio Malheiros, a atriz foi bastante discreta sobre a sua vida pessoal. Durante o período em que ambos foram flagrados em clima de romance, Sofia insistiu em negar o namoro. Ela contou várias mentiras, mesmo com os dois sendo vistos juntos frequentemente e com clima de romance evidente. Ela fez questão de esconder a verdade sobre o relacionamento. Só que com o tempo, a realidade não pôde mais ser ignorada. A relação foi confirmada e, com o passar dos anos, o casal se mostrou cada vez mais sólido, completando uma década de namoro. O relacionamento de Sofia Abrão e Sérgio Malheiros começou nos bastidores da novela Alto Astral, onde atuaram juntos. Apesar da tentativa inicial de negar o romance, os dois sempre tiveram uma conexão forte e duradoura, que logo se tornou visível para todos ao seu redor. Ela mentiu bastante, mas hoje eles já celebram uma história de amor e continuam a fazer parte da vida profissional e pessoal um do outro há mais de 10 anos. A grande atriz Irene Ravache. Ela é uma das maiores atrizes do Brasil e revelou uma história inusitada sobre o começo da sua carreira. Quando a Rede Globo estava começando a se estabelecer, Irene Ravache teve uma oportunidade crucial de conseguir um emprego. Para isso, ela precisou mentir para o influente diretor Rubens Amaral. A história começa quando Irene, esperando por horas na sala de Rubens Amaral, ao ser informada que ele havia saído, ela não se deu por vencida. Correu atrás do diretor para lutar por uma oportunidade de emprego. Ao encontrá-lo, ela fez uma crítica ao fato de não fazer parte da emissora, insinuando que ele não estava conduzindo bem os rumos da Globo. Para surpreendê-lo, Irene começou a mentir, dizendo que ela sabia cantar, dançar e atuar. Mas a mentirosa não possuía nenhuma dessas habilidades na época, porém precisava tentar garantir um emprego. E o diretor, em tom de brincadeira, fez um desafio para Irene. Ela teria uma semana para provar as suas habilidades. Caso conseguisse mostrar que sabia realmente fazer tudo o que havia afirmado, ela ganharia o emprego. Caso contrário, ele espalharia pelo Rio de Janeiro que ela era uma doida. Irene então se viu em uma situação complicada, já que na realidade ela não sabia fazer nada do que falou. Mesmo assim, com coragem e muito esforço, ela conseguiu se manter na Rede Globo. A mentira, que inicialmente parecia arriscada, acabou se tornando um ponto de virada em sua carreira. Esse episódio marcou o começo de uma trajetória de sucesso para Irene Ravache, que com seu talento
conseguiu comprovar a sua capacidade e se firmar como uma das atrizes mais respeitadas da televisão brasileira. Neste caso, foi uma mentira positiva, se é que se pode dizer assim. E continuando, tem o cantor Leonardo. Ele é um dos cantores sertanejos mais renomados e carismáticos do Brasil. Nascido no dia 25 de julho de 1969, o artista começou a sua carreira na década de 80 e, ao longo dos anos, conquistou vários hits e prêmios importantes, consolidando a sua carreira ao lado do seu irmão Leandro, com quem formou a dupla Leandro e Leonardo. Após a morte de Leandro, o Leonardo seguiu carreira solo e continua a ser uma figura de destaque na música sertaneja. Mas recentemente, Leonardo inventou uma mentira descarada para não comparecer ao casamento da sua filha Jéssica Costa. Ele achou que passaria impune, mas acabou sendo desmascarado. A cerimônia aconteceu em um evento realizado pelo programa A Hora do Faro, na Record TV, onde a Jéssica se casou com o ator Sandro Pedroso. Surpreendentemente, Leonardo não compareceu ao evento. E a única justificativa dada por sua assessoria foi de que ele tinha compromissos já agendados para o dia da cerimônia. No entanto, após consultar a agenda de shows do cantor, ficou claro que o dia estava livre, o que levantou suspeitas sobre a verdadeira razão da sua ausência. Ao ser desmascarado, o sertanejo acabou sendo criticado pela falta de transparência, principalmente porque a ausência em um momento importante como o casamento de sua filha gerou desconforto na família e nos fãs. E o número 7, a atriz Maria Ribeiro. Ela é uma grande atriz e diretora também. Ela é amplamente reconhecida por seu trabalho em novelas e no teatro e ganhou destaque em produções como Amores Roubados em 2014, O Homem da Sua Vida de 2011 e Cazuza, O Tempo Não Para, que ela gravou em 2004, além da sua participação em programas como O Altas Horas. A sua carreira é marcada pela versatilidade e pela capacidade de se reinventar tanto na TV quanto no cinema. Mas mesmo com um currículo desse, a atriz também já foi pega na mentira. Ela chamou a atenção recentemente por uma mentira curiosa. Em uma recente participação no podcast Desculpa Alguma Coisa, Maria Ribeiro revelou uma reflexão pessoal sobre um episódio de sua vida. A atriz contou que em 2016, quando se assumiu publicamente como bissexual, a sua intenção era ajudar a comunidade LGBTQIA+, a combater a violência e o preconceito. Contudo, ela reconheceu que, com o tempo, percebeu ter cometido um erro. Eu roubei um lugarzinho de fala que não era meu, disse ela. Maria Ribeiro explicou que a sua intenção era promover uma maior aceitação e visibilidade, mas, ao assumir algo que não correspondia completamente à sua experiência, ela acabou agindo de forma equivocada. Eu acho que uma coisa que eu já fiz foi postar fotos e botei uma legendinha engajada para disfarçar. A atriz também compartilhou que, embora tenha tentado se envolver com outras mulheres no passado, as suas relações não evoluíram. A verdade é que ela se identifica como heterossexual. Ao refletir sobre a sua trajetória, a atriz demonstrou um aprendizado sobre a identidade e a representatividade, reconhecendo a importância de ser fiel a si mesma e respeitar as experiências alheias. E também está nessa lista dos famosos que mentiram publicamente e foram descobertos, a Moranguinho. Ela é uma conhecida modelo e também participante de reality shows. Ganhou destaque na mídia por seu relacionamento com o cantor Naldo Bene, além da sua carreira também como influenciadora digital. No entanto, a sua vida pessoal também gerou grande repercussão, especialmente quando a imprensa descobriu a sua gravidez. Surgiram rumores de que Moranguinho estava grávida do seu primeiro filho com o Naldo. A informação foi inicialmente negada pela modelo. Ela mentiu dizendo que não estava grávida. A imprensa, no entanto, continuou a investigar a situação. Com o passar do tempo, a barriguinha saliente de Moranguinho não passou despercebida.
ela foi desmascarada após os primeiros meses de gestação e a verdade acabou vindo à tona. A confirmação aconteceu quando ela completou 3 meses de gravidez e a gestação foi oficialmente anunciada. Maria Vitória, a filha de Moranguinho com Naldo, nasceu em fevereiro, conforme a previsão que havia sido feita pelos jornalistas. Embora tenha demorado a admitir a gestação, a modelo agora vive a felicidade da maternidade. A sua filha se tornou o centro de sua vida. O episódio serviu como exemplo de como a pressão da mídia e o desejo de privacidade muitas vezes geram contradições nas declarações públicas das celebridades. Mas o fato é que é preciso ter cautela e sempre se guiar pela verdade. Nada de mentira, porque mentira tem perna curta, não é mesmo? Bom, antes de te apresentar os últimos 5 nomes dessa lista dos famosos brasileiros que foram pegos na mentira, eu quero saber a sua opinião. Você já contou alguma mentirinha por aí? Já descobriu alguém que mentiu pra você? Qual foi a mentira mais esfarrapada que você já ouviu? Me conte de qual cidade você está assistindo os nossos vídeos e compartilhe o seu comentário. Não esquece de deixar o like, ok? E continuando, tem a atriz Ingra Liberato. Ela é uma atriz de talento e carisma e marcou a teledramaturgia brasileira com vários trabalhos. Foram inúmeras participações marcantes, como em Pantanal, em 1990. E também ela foi até protagonista em Ana Raio e Zé Trovão, em 1991. A mentira dessa atriz foi longe demais e chegou até mesmo a dar em casamento. Veja só o que afrontou a atriz no começo da década de 90. Em um relato curioso, Ingra revelou que usou uma mentira criativa para alavancar a sua carreira. Na época, ela afirmou que tinha um material do então namorado, o Nuno Leal Maia, para entregar ao diretor Jaime Monjardim. Mas a sua verdadeira intenção era apresentar o seu próprio currículo. E a ousadia funcionou. Monjardim ficou impressionado com a determinação e um ano depois a chamou para um teste em Pantanal, onde ela interpretou a Madeleine. Durante as gravações, Ingra Liberato não apenas se destacou pela atuação, mas também viveu experiências desafiadoras, como gravar cenas de nudez em um ambiente selvagem com piranhas e jacarés. Além disso, foi ali que ela e Monjardim se apaixonaram, iniciando um casamento que duraria 6 anos. Após o sucesso meteórico, Ingra se afastou do estrelato por alguns anos, dedicando-se mais a uma vida tranquila e criando cavalos. Hoje, aos 53 anos, a atriz vive em Porto Alegre com o seu filho, escreve livros e continua encantando seus fãs com a sua autenticidade e histórias de vida inspiradoras. E a Thaís Araújo também está na lista. Ela é uma das grandes atrizes brasileiras. Nasceu no dia 25 de novembro de 1978, no Rio de Janeiro. Aos 46 anos, acumula uma carreira de sucesso, marcada por papéis emblemáticos, como a protagonista da novela Chica da Silva e também a inesquecível Preta de Da Cor do Pecado. Com talento inquestionável e carisma único, Thaís Araújo também é reconhecida por sua representatividade e por ser uma das primeiras mulheres negras a protagonizar novelas no Brasil. Atualmente é casada com também ator Lázaro Ramos, com quem tem 2 filhos. Mas apesar da sua postura sempre elegante e profissional, Thaís já revelou que nem tudo foi tão perfeito assim em sua carreira. Durante uma participação no programa Que História é Essa? Porchat, no GNT, ela contou sobre uma mentira inesperada que teve que improvisar ao vivo no Mais Você da Ana Maria Braga. Na época, a atriz foi ao programa após uma noite de festa e acabou passando mal durante a gravação. Enquanto Ana Maria preparava nuggets, a atriz sentiu-se mal e precisou sair discretamente para vomitar. Tô lá, Ana Maria Braga e tal, e começou a temperar aqueles peitos de frango, eu fui fazendo assim, ó. Opa. Thaís Araújo não queria que ninguém soubesse que ela estava de ressaca. No dia seguinte, a apresentadora questionou Thaís ao vivo sobre a possibilidade de uma gravidez, já que ela havia passado mal. Para sair da saia justa,
a atriz contou uma pequena mentira. Com muito bom humor, ela revelou que respondeu o seguinte: "Não sei, Ana, ainda não fiz o exame." Mas, na realidade, a suposta gravidez foi apenas uma mentira para esconder a ressaca da noite anterior. Ela falou, Thaís, será que você tá grávida? Falei assim, não sei, Ana. O episódio virou uma história divertida e mostra o lado humano da atriz, que até mesmo nas situações embaraçosas mantém o seu charme e a sua autenticidade. O que as pessoas não fazem para esconder a verdade, não é mesmo? Continuando agora, tem o número 3, o Gugu Liberato. Ele nasceu no dia 10 de abril de 1959 em São Paulo e foi um dos apresentadores mais icônicos da televisão brasileira. O Gugu marcou gerações com seu carisma e habilidade em comandar programas de grande audiência, como o Viva a Noite e o lendário Domingo Legal, no SBT. Ao longo da sua carreira, conquistou uma legião de fãs e consolidou a sua imagem como um dos maiores nomes do entretenimento nacional. Gugu Liberato faleceu em novembro de 2019, aos 60 anos, em um acidente doméstico nos Estados Unidos, deixando um legado inesquecível. Mas apesar de todo o sucesso, a sua trajetória não foi imune a polêmicas. O Gugu esteve envolvido em 2 casos de grande repercussão. Um deles aconteceu no ano 2000, quando seu programa leiloou uma suposta cueca do ator Thiago Lacerda, alegando que a peça fazia parte do figurino de um espetáculo teatral. E naquele momento ali houve uma confusão, que pegaram uma peça do meu figurino e foram leiloar. No entanto, a verdade é que a cueca não pertencia ao ator, que processou o apresentador por danos morais e ganhou uma indenização de R$550 mil. E a cueca estava comigo, eu dizia, como é que ele está leiloando algo que está comigo? Quer dizer, está enganando alguém. Aí eu resolvi avisar e isso bateu mal lá. Segundo o Thiago, a situação foi extremamente constrangedora e gerou muito desgaste para ambas as partes. Outro caso que deu o que falar aconteceu em 2003. Na época, o Domingo Legal exibiu uma entrevista com os supostos integrantes de uma facção que ameaçaram personalidades como o padre Marcelo Rossi e o jornalista José Luiz da Atena. A matéria foi apontada como falsa e Gugu Liberato precisou se defender publicamente. Ele afirmou que não sabia da fraude e pediu desculpas, responsabilizando a produção do programa. Essa farsa até gerou investigações, críticas e grande repercussão na mídia. Mesmo assim, Gugu conseguiu manter a sua carreira sólida mesmo após todas essas controvérsias. A Suzana Vieira, uma das atrizes mais conhecidas e respeitadas da televisão brasileira. Ela tem 82 anos e é famosa por seu talento em novelas. Seus papéis fortes e marcantes encantaram o público ao longo dos anos. Ela tem uma carreira de sucesso que abrange várias décadas e se tornou um ícone da TV brasileira. A Suzana Vieira também já chamou a atenção por uma mentira descarada na TV. Para piorar, ela foi desmascarada logo após tentar enganar o público brasileiro. Em uma entrevista para a Xuxa, a Suzana gerou um grande burburinho ao afirmar que nunca comeu açúcar na vida, nem mesmo em frutas. Ela garantiu que se alimentava apenas de carboidratos para obter energia. Suzana explicou que evitava doces, chocolates e refrigerantes, dizendo que jamais consumiu qualquer tipo de açúcar. No entanto, o que ficou marcado foi o momento em que, minutos depois de fazer essas declarações, Suzana pegou uma carambola e a saboreou ao vivo diante das câmeras. Esse gesto contradizia tudo o que ela acabara de dizer, já que frutas contêm açúcar natural. A situação causou risos e repercussão, com a atriz seguindo a entrevista de forma descontraída, como se nada tivesse ocorrido, deixando o público se divertindo com o vacilo que ela cometeu. E o cantor Roberto Carlos, mesmo com tanta elegância e atirando flores para o público,
Roberto Carlos também já foi pego na mentira. Roberto Carlos Braga nasceu no dia 19 de abril de 1941, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Atualmente, ele está com 83 anos de idade e é um dos maiores nomes da música brasileira e também um ícone da cultura popular. Conhecido como o rei da música, Roberto começou a sua carreira lá nos anos 1960, liderando o movimento da Jovem Guarda com hits que marcaram gerações, como Splish Splash e Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. Ao longo de sua trajetória, acumulou vários prêmios e se consolidou como um dos artistas de maior vendagem no Brasil. Foram mais de 140 milhões de discos vendidos. Mas nem só de sucessos a sua carreira é feita. Em 2014, Roberto Carlos se viu no centro de uma polêmica que surpreendeu seus fãs. O cantor, que se declarava ser vegetariano há mais de 30 anos, apareceu estrelando um comercial da marca Friboi, incentivando o consumo de carne. A contradição gerou uma grande repercussão negativa e colocou a sua credibilidade em xeque. O meu prato é aquele ali. Você voltou a comer carne, Roberto? Voltei. Para explicar a situação, Roberto deu uma entrevista no programa do Jô, onde revelou que havia voltado a comer carne por recomendação médica. Ele explicou que a sua antiga decisão de se abster da carne tinha razões místicas, mas que havia mudado de ideia. Eu fiquei 32 anos sem comer carne, mas percebi que poderia voltar. Eu adoro sanduíches e junk food, comentou ele. A polêmica culminou no rompimento de um contrato milionário com a Friboi, avaliado em 45 milhões de reais. Roberto ainda se defendeu, afirmando que jamais faria propaganda de algo que não concordasse. Disseram que só voltei a comer carne por causa da Friboi. Isso é mentira. Foi um exagero. Mesmo com as críticas, o rei segue como um dos maiores ícones da música brasileira. Gente, mentira tem perna curta. Não é nada inteligente mentir. Depois dá trabalho para ficar se explicando. Então, é melhor ser honesto e verdadeiro. Não é verdade? Esses foram os 15 famosos que mentiram publicamente e acabaram descobertos. Não esquece de deixar o seu comentário e o seu like. Eu vou deixar outro vídeo para você aqui no card, que é sobre os famosos brasileiros que foram de milionários a pobres em pouquíssimo tempo. Basta clicar aqui nesse card que você já vai conhecer a história triste de 30 celebridades que ficaram ricas e em pouco tempo perderam tudo. Vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.